Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos. Estamos aqui para trazer para vocês mais informações e esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E no Papo de Família hoje vamos falar sobre danos morais e um tema que eu ainda não conhecia muito, sobre danos existenciais na parentalidade. Estamos aqui recebendo a doutora Vanessa Teixeira, especialista no tema. Muito obrigado pela presença no programa de hoje. Muito obrigada, João, Amanda. É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo à nossa bancada. Obrigada. Você de casa já sabe, o nosso programa é interativo, então venha participar do nosso Papo de Família. Nós vamos fazer um rápido intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e, como eu comentei com vocês, o nosso programa é interativo. Então, através das nossas redes sociais, tu pode sugerir o assunto ou o tema que tu quer ver por aqui. Bom, então vamos começar pela nossa primeira pergunta do programa, né? Perguntando para a doutora Vanessa, o que trata o direito civil no que abrange os direitos das famílias? Certo. Então, hoje o tema que nós estamos trazendo no direito das famílias trata da responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? Todos nós, quando cometemos algum ato, seja ele através de uma ação ou de uma omissão a outra pessoa, nós cometemos um dano a essa personalidade da pessoa. Então, o direito das famílias, através do dano moral e também do dano essencial, que é o tema de hoje, ele traz uma maior proteção através dessa responsabilidade no dever de indenizar a pessoa que é vítima, desse fato. Então, o que nós temos para trazer aqui? O dano moral, ele é uma lesão à personalidade, né? Um bom exemplo que nós podemos dar, como a gente comentou, é a inscrição indevida, no caso, no direito do consumidor, que deixa bem claro, a inscrição indevida do nome da pessoa no SPC Serasa. O dano moral, ele está no fato de que foi violada a honra dessa pessoa, juntamente às consequências danosas que ela traz, os danos psicológicos que geram um dever indenizatório. A pessoa não sempre foi um pagador em dia, e daí por um equívoco de um fornecedor, do prestador de serviço, colocou o nome e a pessoa foi lá fazer uma compra importante, que precisava, e foi negado esse crédito por conta disso. Isso. A pessoa teve um dano ali, né? Exato, é uma vergonha, um vexame que essa pessoa ficou sujeita, né? Então isso gera um dever de indenizá-la. Então o que o dano moral ocorre no dano moral? Ele se esgota naquele fato. Se a pessoa ingressou com a ação e ela conseguiu esse ressarcimento, essa reparação deste dano, ele se esgotou ali. Ela não vai levar essas consequências psicológicas, essa vergonha toda que ela passou para a vida toda. Doutora Vanessa, vamos deixar um pouquinho o próximo tema do dano existencial para fazer um suspense para os nossos telespectadores, para continuar nos assistindo, que logo ela já vai falar desse tema tão importante e
para mim, novo, né? E, doutora Vanessa, tu falaste no dano moral em relação ao consumidor. Em que outras áreas do direito o dano moral também entra? O dano moral entra em praticamente todas as áreas do direito, né? Ela entra no direito trabalhista, entra na esfera penal, porque se tu tens uma sentença condenatória, independente se tu teve danos, né? Tu pode solicitar também a parte no direito civil, essa indenização. Né, no consumidor, no direito das famílias, existem várias áreas, né, em que a pessoa ela pode requerer o dano moral. O dano moral é muito abrangente, ele abrange praticamente todas as áreas do direito. E quais são os casos mais comuns que passa pelo teu escritório? Como eu trabalho na área do direito das famílias, do consumidor, os mais comuns são na área do consumo, né, essas coisas que envolvem empresas aéreas, inscrições indevidas são as que mais aparecem na área do direito do consumidor. Só que essa questão de aérea sempre eu tenho um temor quando eu viajo, que a minha mala sempre é a última mala que chega. Então, que eu sempre cuido de levar uma mala pequena para não despachar, porque a parte mais nervosa do voo é a hora de pegar a mala. Exato. E essas questões, elas geram, além do dever indenizatório material, também o moral, dependendo da situação. Se foi uma situação que se prolongou, que te trouxe danos, perdas de um desvio produtivo, que tu tinhas algo para fazer, né? E tu teve que ficar em função dessa mala aí que tu perdeu. Então, envolve uma série de Eu nunca questões. perdi, mas a minha irmã, na primeira viagem que ela fez, a mala foi perdida. Viu? Acontece. E acontece bastante. E no direito das famílias, né? A gente verifica hoje muito essa questão da questão do abandono afetivo, né? A omissão do cuidado, né? Que é onde entra esse tema nosso hoje. Agora, uma questão sobre o dano moral, né? Que a gente sempre fica na dúvida assim, o que é aquele leve aborrecimento e o que é que efetivamente é um dano moral? O que a gente pode ajudar a nos distinguir essas diferenças, né? Um aborrecimento, né? E tem gente que quer tudo fazer do processo para dano moral e tem coisas que é um mero aborrecimento. Exato. Existe hoje uma banalização que já vem de algum tempo atrás até, né? Quanto a tudo ser dano moral. Né? O que é o que a gente chama de mero aborrecimento? São situações do nosso cotidiano, né? Do dia a dia, da vida de todos, né? Em que acontecem algumas situações. Um bom exemplo, para ficar bem claro, é o congestionamento no trânsito. Quem não se aborrece, né, num congestionamento de trânsito, num ônibus, quando a pessoa está indo para o trabalho, que atrasou 5, 10 minutos a mais, a pessoa chegou atrasada. É um aborrecimento. Há pessoas que são um pouco mais sensíveis a esses aborrecimentos. Então, para elas, aquilo é um dano gigante, ela enlouquece, ela fica indignada, muito brava. Então, ela acaba achando que vai ser indenizada por danos morais. Então, ela acaba querendo acessar o judiciário de qualquer forma para isto. Porém, o mero aborrecimento, eles são essas situações que nos irritam no dia a dia. Né? São situações irritantes, desconfortáveis, né? Porém, elas não são sujeitas a proferir um dano na pessoa. Ela não fere a honra da pessoa, um direito da personalidade. Não tem um prejuízo, digamos assim. Exatamente. Não tem tu até pode ter um leve prejuízo, mas não um prejuízo indenizável no sentido moral da situação. Né? Daqui a pouco chegou um pouquinho atrasado no trabalho, vai ter um descontinho. Mas, enfim, são questões que acontecem com todos. Né? Então, são questões que a gente tem que aprender a lidar e entender que não dá para assoberbar o judiciário com esse tipo de questão. Doutora Vanessa, então vamos à pergunta que o João tanto gostaria de fazer, mas ela é minha, João. O que é o dano existencial? Então, Amanda, o dano existencial, diferentemente do dano moral, ele é um dano de permanência. Ele é um dano que ele se esvai pela vida toda de um indivíduo que é vítima desse tipo de dano. O exemplo que a gente traz aqui, a questão do abandono afetivo, da perda de um projeto de vida. O que acontece? Quando há um nascimento, há um projeto de vida para aquele ser que está ali. Né? E o que ocorre? Normalmente, né, a gente até vinha comentando, porque claro que as situações hoje em dia, a gente não pode dizer que é o pai. Existem mães também, bons pais, enfim. E o que acontece? Quando um indivíduo ele é abandonado pelo genitor,
ele sofre danos que podem levá-los a lesões psíquicas para o resto da sua vida. Ele pode vir a desenvolver essas lesões por aquela falta ou por aquele cuidado que o genitor, que seria uma figura na vida dele, se abortou desde o início. Ele se aborta da vida do filho. Então, acontece que o que a gente faz hoje nos direitos das famílias? A gente tenta demonstrar ao judiciário que esse dano existencial, ele é algo muito maior, que requer uma penalidade indenizatória muito maior do que o dano moral. Então, muitas vezes, quando a gente tem um caso de abandono afetivo, por exemplo, né, que é o mais forte desses exemplos, a gente não pode alegar um simples dano moral, dependendo do que nós trouxermos de prova. Esse dano existencial, ele tem origem na Itália, tá? Mas ele surgiu para nós aqui no Brasil, positivado na lei, na reforma trabalhista em 2017, né? Porque ele veio para... Como um tema novo, numa outra área, gera reflexo em vários outros aspectos, né? Que a gente, às vezes, não... Que aspectos positivos, né, nesse caso aqui, mas tem aspectos até negativos. Então, isso como uma ação tem vários reflexos. Né? E que bom que a gente conseguiu trazer atualmente para o direito das famílias, né, para dar uma proteção maior para essas vítimas. Na reforma trabalhista, ela surge para tentar conter os abusos psicológicos cometidos por atos de alguns empregadores em relação aos empregados, que muitas vezes ficam com sequelas e não conseguem mais ter um desempenho profissional adequado futuramente. Muitas vezes acabam tendo que parar por ali, né? E então é nesse sentido que surge o dano existencial. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre a questão do... Por exemplo, o trabalho é muito comum, antigamente, hoje eu acho que é bem mais difícil, até porque a justiça já atuou bastante, né? Tinha nas equipes de vendas, o vendedor, o pior desempenho tinha que usar uma fralda. O pior desempenho tinha que pagar apoio, né? A equipe que tinha melhor performance tinha uma águia em cima da mesa e a equipe que tinha pior performance tinha uma tartaruga em cima da mesa. Estou dando alguns exemplos, mas quem está nos escutando já deve ter lembrado de outras situações que já passaram, né? Eu lembro muito mais essa questão me lembro de vendas, né? Ou de gestores que faziam vários apelidos, né? Botavam apelidos na sua equipe, que eram apelidos que marcavam a pessoa pro resto da vida, né? Exatamente. É um abuso psicológico, né? Aí vem todo um processo de baixa da autoestima e por aí começa a surgir todos os danos psicológicos, psiquiátricos, enfim, uma série de problemas na vida daquela pessoa que passa por essas situações, né? Porque realmente é muito, além de constrangedor, né? É triste. Já tem pessoas que talvez passam por uma situação dessa não conseguem mais trabalhar ou não conseguem mais trabalhar na área de vendas. Não, a área de vendas para mim nunca mais, e daqui a pouco a pessoa tinha um potencial enorme de ser um excelente vendedor, acaba deixando uma profissão porque teve uma experiência ruim. Estou dando um exemplo vendedor, mas... Né? E também acho que a justiça veio para conter esses abusos, né? E também disciplinar as pessoas para não fazerem mais isso. Né? Exatamente. É uma forma de punição pedagógica, né? Para que sirva de exemplo para futuros possíveis acontecimentos como esse. Outro exemplo que nós temos muito bom é a questão da síndrome da alienação parental, né? Na questão do dano existencial. O que acontece? A alienação parental em si, elas são eventos que podem ser sucessivos, mas são mais pontuais, né? E ali ela objetiva afastar o pai de buscar o filho no fim de semana, né? Aquelas questões mais pontuais. Né? Então, ali, nesses casos, sim, entraria, por exemplo, um dano moral e também há sanções da lei da alienação parental, né? Que a gente sabe que tem multa. Só para você estar nos assistindo, em casa, a alienação parental, o que é? Um exemplo, o que um pai ou uma mãe, né, pode estar fazendo para causar essa questão, infringir a lei. O que é alienação parental? Exato. Então, assim, um melhor exemplo que a gente pode dar quanto à alienação parental de um genitor para o filho, para fazer aquela alienação contra o outro genitor, é aquela questão quando há o divórcio e a parte começa a
minar a cabeça do filho contra a mãe ou o pai, falando que ele é uma pessoa que tem vários amantes, que ele vai fazer outro filho e vai abandoná-lo, ou ela, né? E essa alienação acontece de ambas as partes, pode acontecer com qualquer um dos genitores. Então, esses são os melhores exemplos de alienação. É tu chegar a um ponto de transformar a mentalidade, aquela visão que o teu filho tem em relação ao pai ou à mãe. Ao ponto do filho não querer ver mais aquele pai ou aquela mãe por conta dessas influências, da alienação que ele está sofrendo. Exatamente. E é aí que entra a chamada síndrome da alienação. Quando ela se torna sucessiva e permanente ao longo do tempo, aí nós estamos falando em danos existenciais. Porque vai haver o quê? Vai haver um corte na relação daquela mãe com aquele filho ou do filho com o pai, enfim. Vai haver um corte na relação. E aquela dor, aquela mesma mágoa, aquela lesão à personalidade que também ocorre no dano moral, vai acontecer com esse filho, só que ao longo de toda a sua trajetória de vida, né? Ele afeta a trajetória, o desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento e a relação em sociedade dessa criança, desse futuro adulto, para sempre. Então, tu trouxe pra gente que o dano existencial, ele passou a existir no direito de família, principalmente através, então, da alienação parental. Mas de que forma isso pode ser provado judicialmente? Judicialmente, o que é necessário para provar o dano existencial? Tal como no dano material, é necessário uma perícia multidisciplinar com psicólogos, psiquiatras, assistente social, todo um aparato de uma equipe multidisciplinar que vai trazer laudos, cada profissional, né, vai ter o seu laudo, que somado a todos esses laudos será feito um único, né, que é um laudo técnico, onde a gente precisa ter a prova cabal de que esses atos, né, somados aos danos, que são as consequências que essa criança, enfim, vai levar ao longo da vida, elas estão relacionadas, elas têm aquela ligação, né, do ato com o dano. Então, se isso for comprovado, que uma doença que ela desenvolveu, né, e ela está ligada a esse ato cometido pelos genitores, né, independente de quem seja, aí existe a possibilidade do dano existencial. Claro, né, Amanda, somado a provas testemunhais, pessoas que conviviam com a família, que podem indiretamente não testemunhar, mas podem informar sobre as questões, fotos, prints, uma série de coisas que a gente pode... Hoje em dia, muita coisa pode ser provada, né? Está muito fácil essa questão. Eu fico imaginando antigamente, né, que não tinha rede social, que não tinha WhatsApp, que não tinha essas ferramentas. Até porque eu estava vendo esses dias, esses dias juntamente com os amigos, fizemos uma festa comemorando os 30 anos que eu terminei o 2º grau. Não façam contas em casa da minha idade, tá? 30 anos que terminei o 2º grau. Um abraço aos colegas do Colégio San Antônio aí, que nos assistem. Mas a gente está vendo assim, achando fotos, mas antigamente não tinha... poucas pessoas tinham máquinas fotográficas. Exato. E tinha essa questão dos filmes, que era 24, 12, 24. Tinha, hoje a quantidade de fotos que minha filha tem na escola já supera todas as fotos que eu tive em toda a minha vida escolar. É verdade. E ainda quando queimava também as fotos, né? Que aí também não conseguia revelar, né? Era bem difícil. Então, naquela época lá, a única maneira de ser provado era com as testemunhas, enfim, e com os laudos médicos. Os laudos médicos. Gente, esse papo tá muito bom mesmo, mas a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, tá? A gente já volta, fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Voltamos e eu também quero te lembrar que o Papo Certo ele é transmitido para todo o Rio Grande do Sul através dos principais canais digitais e também através do YouTube e do Facebook. E através dessas duas plataformas, além de tu assistir, tu também já pode ir lá compartilhar. Então vamos para a primeira pergunta desse bloco. Quais são os efeitos jurídicos de uma sentença positiva no caso de um dano existencial, doutora? Então, João, no caso de uma sentença positiva, o que nós vamos ter no dano existencial? A diferença é que o dano existencial vai ter um valor muito superior do que uma sentença positiva de um dano moral. Por quê? Porque a gente está tratando de um dano que ele se estendeu durante o tempo, durante uma vida, a vida da pessoa envolvida, da vítima, e não aquele dano como moral que ele aconteceu, mas ele se exauriu naquele momento do fato. Eu cometi o ato contra aquela pessoa, mas foi algo superficial, que foi indenizado, foi superado e a pessoa seguiu a vida dela. Gerou um dano pontual. Exatamente, o dano moral ele é um dano pontual. O dano existencial ele se perpetua pela vida. E por isso que talvez tenha sentenças mais Exatamente, maiores. As sentenças As maiores. lutas É maiores. isso que a gente luta no judiciário, para demonstrar e deixar muito claro, e para isso a gente precisa ter todas as provas realmente, para demonstrar para o magistrado que não se trata de um dano moral, e sim de um dano muito maior, um dano que ultrapassa a vida psíquica, compromete essa vida psíquica da vítima. E, doutora Vanessa, o pagamento de pensão exclui a indenização do dano existencial ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não. Essa é uma dúvida muito pertinente que as pessoas têm, realmente ela vem muito, frequentemente. O pagamento da pensão alimentícia, ela não exclui. Por quê? Porque a gente trata a pensão alimentícia como um dever material, é uma obrigação material dos pais, para com os filhos. Me questionou do dano existencial. O dano existencial, ele é aquela falta do cuidado, que as pessoas confundem muito também com a questão do afeto. E não, ela não é só a questão do afeto. Claro, o afeto faz parte da vida em relação, da vida entre a parentalidade, porém, é o dever do cuidado, de tu fornecer para o teu filho, ou para um idoso também, que é um vulnerável, os subsídios, no caso da criança, para que ela comece a formar a personalidade dela, o caráter, aquela história, mostrar o bom caminho para os nossos filhos, o que é certo, o que é errado. Então, quando isso não existe, gera uma falta na vida daquela criança que pode ou não, vir a trazer esses transtornos futuros. Doutora Vanessa, a gente está falando do dano existencial nesse momento muito mais na relação entre pais e filhos, na parentalidade, E o dano existencial existe também entre uma relação entre casal, na conjugalidade? E assim, como a gente fala na parentalidade, nós estamos falando, como eu comentei agora há pouco, de vulneráveis, de crianças e de idosos, por exemplo. Na conjugalidade, nós estamos lidando com adultos, independente do gênero da relação, são pessoas que têm autonomia da vontade. Isso é uma luta muito grande do direito para não permitir que o Estado se envolva nessas questões afetivas entre pessoas adultas. Exato. Cada um faz o que quer, claro, desde que não infringe alguma lei, algo que possa vir a violar algum direito daquela pessoa, mas não é, eu terminei o relacionamento, então agora eu vou. O que pode vir a acontecer é um dano moral
relacionado a uma situação vexatória, né? A gente tem alguns casos, né, em que isso acontece, por exemplo, de uma traição que foi exposta nas redes sociais ou no ambiente de trabalho, não é? Aconteceu e todo mundo ficou sabendo, a pessoa foi ridicularizada, enfim, então a gente pode vir aí a falar de um dano moral, né, nessas situações. Nós temos aqui um questionamento que chegou de um telespectador através do nosso Instagram, lá, papocerto.com.br. Escreveu assim: cresci em um ambiente hostil e abusivo com violência doméstica entre os meus pais. Minha mãe não saiu de casa e ali permanecia até os 18 anos. Hoje estou com 20 anos e com grandes dificuldades de convívio social. Posso pedir danos morais a eles? Pode. Ela pode tentar, desde que a gente consiga fazer a prova desses danos, né? É necessário que se demonstre todos os danos através dos laudos. A demonstração e as provas, ela é a mesma para quase todos os casos, né? Precisa de um estudo, né? Através da psicologia, da psicanálise, todo um aparato para se ter um laudo. Como essa menina, ela tinha 18 anos e ela vivia nesse ambiente hostil, o que ela vai precisar também como provas, né? Algum boletim de ocorrência que tenha sido feito por algum parente, algum vizinho na época, né? Testemunhas que viam as brigas, né? E como ela tá com 22 anos agora, ela ainda pode pedir. Por quê? Porque para tu requerer danos morais ou existenciais em relação ao abandono afetivo, tu podes requerer em até 3 anos. Por exemplo, se tu fizeres os 18 anos e o teu genitor, né, que era teu guardião, ele não pediu, tu podes em até 3 anos, tá, a partir dos teus 18, né, requerer essa indenização, comprovando o abandono, comprovando todas as situações envolvidas, desde que também essa criança não tenha sido emancipada, né, não tenha casado ou tenha passado algum concurso público, enfim, com 16 anos, mas dentro da situação. Doutora Vanessa, minutinhos finais, assim, existe também esse dano existencial no abandono afetivo inverso? E também pode explicar para nós o que é o abandono afetivo inverso? Sim, existe. Existe por quê? Porque a obrigação que os pais têm com os filhos é a mesma e se reverte quando o pai ele se torna um idoso, né? Então, esse abandono existe e ele, independentemente também da materialidade, né, de ser pago uma pensão, um apoio, enfim, todas as questões para aquele pai, né, um valor mensal, é necessário o dever do cuidado. Esse dever do cuidado é tanto para os filhos como para os pais e ele se reverte ao longo do tempo. É necessário, sim. Nossa, chegaram várias perguntas que nem vai dar tempo de te fazer, então já está convidada a voltar ao Papo Certo. Tá ótimo, eu agradeço. Muito obrigada, doutora Vanessa, pela tua presença. Muito obrigada. Muito obrigado a toda a audiência que está nos assistindo, né? E também mandar um abraço especial ao pessoal de Gravataí que sempre participa bastante do programa mandando perguntas. Então, pessoal, por hoje é isso. O Papo Certo fica por aqui, mas amanhã mais um Papo Certo inédito com Papo Empreendedor às 20h30. Esperamos aqui e esperamos a todos. Até lá!